Uma das coisas importantes que eu tenho que saber na questão do Simples Nacional é qual é o conceito de receita bruta. Ou seja, qual é a receita que vai ser tributada. Então, veremos aqui alguns casos, inicialmente, depois nós vamos detalhar todas as situações possíveis de receita bruta, dependendo da atividade, das várias atividades, das diversas atividades que você vai ver. O que não entra na receita bruta também nós vamos ver aqui. Tá? Então, é o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. Lembrando que desconto incondicional concedido é aquele que é dado no momento da venda, tá? Sem estar vinculado a fato futuro. Em função da característica do cliente, em função da quantidade, não tem que estar vinculado a um fato futuro, como, se você pagar até tal dia, tem um desconto. O que compõe o conceito de receita bruta? Custos do financiamento nas vendas a prazo, contido no valor dos bens ou serviços, ou destacado no documento fiscal. Tá? Também compõe custo do financiamento. As gorjetas, sejam elas compulsórias ou não, os royalties, aluguéis e demais receitas decorrentes da cessão de direito de uso ou gozo e as verbas de patrocínio. O que eu não considero como receita bruta? Vendas de bens do ativo imobilizado, que aí depois nós vamos ver um vídeo só para tratar da questão da venda de ativo imobilizado, que aí você tem um ganho de capital. Os juros moratórios, as multas e quaisquer outros encargos auferidos em decorrência do atraso no pagamento de operações ou prestações. Remessa de mercadorias a título de bonificação, doação ou brinde, desde que seja incondicional e não haja contraprestação por parte do destinatário. Ou seja, eu não posso receber em bonificação em troca de alguma coisa, em troca de propaganda, em troca de publicidade. Não tem que ter contraprestação. Remessa de amostra grátis, também não entra como conceito de receita bruta. Os valores recebidos a título de multa ou indenização por rescisão contratual, desde que não corresponda à parte executada do contrato. Isso aqui é um caso clássico das multas por rescisão de representação comercial. Tá? Então, a maioria das empresas de representação comercial, existe uma cláusula lá que você vai... a parte da sua remuneração ela vai ser guardada pela representada, para que quando tenha uma rescisão do contrato, a empresa a representante ela receberá como indenização um percentual em função do seu faturamento no período e o tempo decorrido dessa relação. Tá? Existe um processo correndo aí nas instâncias superiores dos tribunais que pode acabar com essa multa rescisória. Tá? Tem uma discussão aí, o CORE está correndo atrás também para ver se consegue reverter o quadro. Né? Variação monetária ativa dos direitos de crédito do contribuinte em função de taxa de câmbio, ou seja, eu tinha valores em moeda estrangeira, teve uma variação positiva do crédito e eu tive uma renda, uma variação monetária ativa desse direito. Vai ser tributado? Não, porque não se enquadra na definição de receita bruta. Né? Então, no Simples não há previsão legal de incidência separada de imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social, em relação a direitos creditícios. Tá? Não há esse registro na legislação brasileira. Tá? Serviço de publicidade, tributação nas agências de publicidade e propaganda, optantes pelo Simples Nacional, deve ocorrer sobre a receita bruta definida em lei, inexistindo dispositivo legal que autorize a exclusão das importâncias relativas aos custos para sua obtenção, tá? Salvo em relação ao adiante exposto. Gastos por conta e ordem do anunciante. Ou seja, nos casos em que a empresa de publicidade e propaganda
ela faz gastos, ou seja, paga para veículos de comunicação ou fornecedores, por conta e ordem de terceiros, ou seja, de quem contratou ela, né, estão excluídos da base de cálculo do Simples Nacional estes valores. Então, exemplo, acontece muito, né? Às vezes o governo do estado está querendo contratar empresas de comunicação, de mídia, né, televisiva, radiofônica, para divulgar os seus projetos. Aí ela contrata uma empresa de propaganda e publicidade para que seja veiculado as peças publicitárias, né, os vídeos, os áudios, etc. Então, nesse caso, a empresa de publicidade entra em contato com a rede de TV e de rádio e fala assim, olha, o governo do estado está querendo divulgar tal peça publicitária. Aí ela recebe um valor do governo do estado e vai repassar esse valor para a empresa de telecomunicação, tá? De televisão, rádio, etc. Então, nesse caso, a agência de publicidade está agindo por conta e ordem do governo do estado. Então, esse valor que foi repassado para a empresa de radiofônica ou televisiva não é uma receita para a empresa de publicidade. Apenas a diferença deste valor é que será receita para a agência de publicidade. Tá? Agora, se no decorrer da operação for em conta própria, ou seja, a empresa recebe o valor do governo do estado e ela negocia com a empresa que vai fazer a divulgação do material, né? Ela acerta valores e ela pega o valor que foi repassado e paga. Aí já é pagamento direto. Aí 100% do valor será tributável. Tá? O desconto concedido pela agência ao anunciante por antecipação do pagamento não constitui desconto incondicional, porque ele está condicionado a um fato futuro. Tá? Então, ele não afeta a base de cálculo do imposto, não reduzirá a base de cálculo do imposto. Tá? E também o desconto obtido pela agência junto aos veículos e fornecedores por antecipação de pagamento não compõe base de cálculo do Simples Nacional apurado pela agência. Nesse caso, os resultados dessa operação em conta alheia serão considerados a receita bruta para a base de cálculo. Exemplo, digamos que o governo passou para a agência de publicidade R$100 mil. A agência repassa aos veículos de comunicação e fornecedores, por conta e ordem do anunciante, né, no caso do governo do estado, no nosso exemplo, R$80 mil. Então, o resultado em conta alheia, receita bruta para fins de tributação pelo Simples, 20 mil. Então, eu recebi 100 mil, repassei 80 e só vou tributar 20. Só vou preencher no PG-10 20, não 100. Certo? Então, eu espero que tenha ficado claro, mas nós retornaremos com vários outros exemplos de receita, tá, que nós temos aí no Simples Nacional. E se você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, nós vamos tirar as dúvidas na próxima terça-feira.